O Brasil assiste o julgamento final do processo de impeachment da presidente Dilma. Caso a maioria dos senadores decida pela cassação do mandato, o presidente interino Michel Temer deve ser efetivado no cargo no mesmo dia. Setores do empresariado, do mercado financeiro e o grupo político que hoje comanda o país esperam que a posse de Temer abra caminho para as reformas que vêm sendo defendidas como saída para o país voltar a crescer. Sobre os rumos que o Brasil pode tomar a partir deste momento político de ruptura institucional, conversa comigo o professor Robson Sávio Reis Souza, sociólogo e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Bem-vindo, Robson. Muito obrigado, Vivi. Robson, os críticos do impeachment falam em risco de retrocessos para o país, né? Riscos que implicariam perder conquistas sociais, a melhora na renda da população, os programas que foram criados nesses últimos 14 anos, a inclusão social que ocorreu. Qual é a sua opinião? Bom, eu acho que faz muito sentido essa análise. Por quê? O Temer, o chamado governo Temer, penso eu, é um aglomerado, um ajuntamento de vários grupos com interesses dos mais distintos possíveis. Não é um governo que tem um plano, que tem um programa, apesar do chamado Programa Ponte para o Futuro do PMDB, mas aquilo dali é um programa com linhas gerais, que foi muito falado algum tempo atrás e que já saiu de cena, porque juntamente... Que propunha uma agenda bem liberal. Liberal. Né? Só que além do grupo ligado ao PMDB, que é um grupo muito conservador, são aqueles velhos caciques, né, regionais hoje, que se aliaram a Temer, né, nessa empreitada, mas juntamente com esse grupo do PMDB, nós temos que levar em consideração que existem outros grupos poderosos com grande poder de pauta no governo atual. Um grupo específico é o do PSDB, que espera do governo Michel Temer alguns ajustes em perspectiva do que nós chamamos de neoliberalismo para formar uma condição de governabilidade melhor em 2018. Mas não só é o PSDB que tem expectativas nesse sentido. Tem expectativa de arrumação da casa. Exatamente. Tem, por exemplo, o grupo, um dos grupos que ajudou muito no financiamento desse conglomerado que chegou ao poder, que é o grupo dos empresários, liderado, por exemplo, pela Fiesp, que nós sabemos que é um grupo também muito conservador, que pensa o Brasil somente na perspectiva do protagonismo de São Paulo. E que, num determinado momento, inclusive, rompeu com o governo Lula, quando houve, digamos assim, uma mudança no eixo, o início de uma mudança do eixo de desenvolvimento do Sul Maravilha para o Nordeste. Além disso, nós temos outros grupos de muito interesse, os oligopólios da mídia e, digamos assim, interesses internacionais, hoje muito representados na figura do chanceler José Serra. Nós sabemos que existem interesses estratégicos, não somente no pré-sal, na questão dos recursos naturais, mas em relação à questão da nossa reserva de água doce, mas outras questões geopolíticas. Não é à toa que há uma negociação em curso dos Estados Unidos para bases militares no Sul. Então, quer dizer, nós temos que pensar que existe uma série de grupos com interesses, às vezes até antagônicos, e todos eles têm um único denominador comum que eu acho que existe nesse momento: a tentativa de fazer com que a justiça barre o prosseguimento das ações de investigação, porque as principais... Investigação da Lava Jato. Da Lava Jato, porque os principais líderes desses grupos todos estão atolados até o pescoço em denúncias que estão já, muitas delas, anunciadas pela mídia. Mas você vê como consequência disso, eles podem ter sucesso nisso que os une, quer dizer, conseguir realmente barrar as investigações, o processo da Lava Jato? Acho pelo seguinte: infelizmente, também a justiça no Brasil, primeiro, que ela não é uma instituição coesa. Segundo, que ela sempre foi uma instituição seletiva, historicamente seletiva. E hoje no Brasil, hoje o que eu digo nos últimos 5, 6 anos,
formou o que eu chamo de uma espécie de juristocracia. Um grupo ligado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Polícia, principalmente a Polícia Federal, que pensa a organização do Estado a partir dos seus interesses e meio que age como se fosse um Estado paralelo. Em certa medida, esse segmento da justiça, que eu estou chamando dessa juristocracia, tem interesses muito próximos desses grupos que querem viabilizar o prosseguimento das investigações. Eu acho que existe uma outra possibilidade, que é a pressão em relação ao próprio segmento judiciário, no sentido de dar sequência. Existe uma parte da justiça ainda que tem alguma porosidade com a sociedade, mas eu reconheço que hoje esse grupo muito tradicional, conservador, que quase que formou uma espécie de um Estado paralelo, ele é muito forte e, em certa medida, se coliga ao grupo que está no poder. O Temer consegue, de fato, implantar uma agenda liberal que não foi aprovada nas urnas em 2014, sendo que essa agenda é tão importante para que ele tenha sustentação? Boa parte desses grupos a que você se refere estão contando com essa agenda liberal, com flexibilização trabalhista, com mudança nas regras previdenciárias, que afetam fundamentalmente a população. Sim, mas mesmo esses grupos, esses conglomerados com, digamos assim, interesses diversificados, eles têm divergências em relação a pontos dessa mudança. Eu vou dar para você um exemplo concreto. Mudanças na área trabalhista. Você sabe que nem o regime militar tratou de mudar algumas conquistas dos trabalhadores no Brasil. Respeitou essas conquistas porque qualquer, digamos assim, qualquer liderança que tem um pingo de nacionalismo sabe que trabalhadores bem qualificados, você pensar o trabalho como uma forma de coesão social, criação de possibilidade de algum nível de distribuição, isso é importante. No conglomerado hoje no governo, você tem grupos que pensam essas questões de forma diferente. Desde aqueles que pensam reformas, que são ajustes nesse ambiente, até reformas, digamos assim, de transformar essa estrutura que vem no Brasil desde a década de 1940. Por exemplo, algumas demandas que vêm de empresários da Fiesp colocam o Brasil numa situação, digamos assim, do século XIX. E eu vou explicar por que é do século XIX, que isso não é somente uma figura de linguagem. Norberto Bobbio, quando escreveu A Era dos Direitos, disse no livro dele que, a partir da Segunda Guerra Mundial e da década de 50, o mundo inteiro criou uma perspectiva de garantia dos direitos dos cidadãos. Isso aconteceu no Brasil com alguma plenitude, inicialmente sob o ponto de vista formal, na Constituição Federal de 1988. Acontece que a Europa avançou muito mais nisso daí, inclusive na distribuição de renda e na garantia da justiça social, na taxação das grandes fortunas, etc. e tal. O Brasil não chegou nesse patamar. Portanto, se um retrocesso dos direitos trabalhistas na Europa significa voltar a meados da década de 1950, no caso do Brasil, significa voltar ao século XIX. Nessa situação na qual os empregados deixam de ter quaisquer garantias e não há, na verdade, uma política pública de garantia, não somente dos direitos trabalhistas, mas de pensar, inclusive, o trabalho como essa força de coesão social, distribuição de renda, animação da própria sociedade capitalista. Então a situação é muito complicada. Agora, você acha que a sociedade está atenta a essas, digamos, propostas, intenções que esses grupos políticos pretendem levar adiante? Aí é que está o grande... Tendo divergências ou não, tem alguns aspectos aí dessas propostas que estão sendo defendidas pela maioria deles. Claro, e é muito importante essa pergunta, porque a gente tem que fazer duas análises. Uma em relação à própria coalizão que está hoje no poder, que tem uma base de sustentação majoritária nas duas casas legislativas, Câmara Federal e no Senado, e que tem inclusive condições efetivas de fazer mudanças constitucionais, por um lado. Entre eles, essa divisão, isso é um aspecto. Por outro lado, o que está acontecendo no seio da sociedade? E o que nós percebemos hoje no seio da sociedade? Primeiro, uma divisão e uma fragmentação, a tentativa de unidade que se tentou criar a partir do processo de impeachment, ela foi razoavelmente exitosa, porque não se conseguiu no sentido de grandes mobilizações populares, então também há uma divisão no seio da sociedade, mas mais do que isso. Numa sociedade na qual há uma grande expectativa de perdas de direito,
por um lado, de pouca participação política do cidadão como um todo nas decisões mais de políticas estruturais, macroeconômicas e trabalhistas e tal. A população demorará a perceber a perda desses direitos. Eu até brinco, faço uma brincadeira, que a tábua de salvação no contexto atual, porque eu acho que toda crise nós temos que analisar a partir dos elementos atuais, é que esse grande contingente de pessoas que foi assunto ao mundo, digamos assim, do consumo, que não é classe média, mas chegou ao mundo do consumo, perceberá com uma certa agilidade a sua perda de frequentar essa sociedade. Ou seja, coisa simples. Que vai afetá-la claro, exatamente no que avançou. Exato, eles não vão poder mais comprar o seu celular todo ano, a sua televisão, fazer a sua viagem, e aí sim nós talvez teremos uma reação de base um pouco mais rápida, porém totalmente imprevisível esse movimento. E os programas sociais podem sobreviver? Os programas sociais em todos os governos liberais e neoliberais, eles atendem a dinâmicas, digamos assim, assistencialista. Eles cumprem esse papel. Eles não trabalham na perspectiva de promoção da autonomia e da integração intersetorial no sentido de criar políticas públicas estruturais. Bolsa Família pode virar ser relegado a só isso. Alguma coisa de uma pequena transferência de renda até voltar a situações de cesta básica, como aconteceu, mas nunca um programa que integra políticas numa perspectiva de autonomia do cidadão. O ex-presidente Lula, ele sempre teve um discurso de conciliação entre ricos e pobres. Ele buscou isso, inclusive, no governo dele. Era uma utopia? Isso está sendo abandonado? Eu acho que nós temos sempre esse ideal, que eu até brinco que ele tem um pouco da nossa cultura e da nossa cultura judaico-cristã, de achar que o confronto, a disputa, né, inclusive a disputa política, ela é perigosa. Ela deve ser sempre encarada na perspectiva do desrespeito a uma criação chamada lei e ordem, que é uma criação bastante burguesa, né, para controlar. E nesse sentido, até as nossas lideranças de esquerda sempre foram muito pacíficas nesse sentido. Pacíficas em que sentido? De nunca enfrentar o grande problema e o grande drama da nossa sociedade, que é a imensa desigualdade social, que faz com que nós tenhamos vários Brasis. Mas não é Brasil somente... Mas isso é um perfil do brasileiro? Inclusive das nossas lideranças políticas? É um perfil das nossas elites. Nós sabemos muito bem como que as elites, na maioria das vezes, comportaram quando estiveram no poder. Logo tentaram, primeiro, fazer concessões e fazer algum tipo de coalizão. E coalizão, inclusive, com áreas de centro e até de direita. A história do PT, que tem Lula sua principal liderança, é a história das concessões. Ele concedeu o tempo todo, desde aquela carta ao povo brasileiro, que era tipo assim, eu não vou mexer nos elementos da macroeconomia, eu vou chamar o empresário, porque o mundo do trabalho como o mundo empresarial, ele, na verdade, consegue governar para o bem de todos, e nós sabemos que essa cantilena foi muito boa, enquanto todo mundo estava ganhando, e os mais ricos ganhavam mais ainda. A partir de um determinado momento, em primeiro lugar, que teve sinais da economia que nem todos poderiam ganhar, e principalmente que um governo com a característica mais popular poderia ampliar um pouco esse espectro de uma sociedade mais democrática, as resistências elas vieram, e vieram inicialmente de forma um pouco mais disfarçada e depois em doses cavalares. Agora, Robson, ele teria alternativa? Eu acho o seguinte... De não conciliar? Em muitos momentos, Lula e o PT tiveram uma condição de pauta e de agenda imensa. Inclusive no início do primeiro mandato e no início do segundo mandato. Mas o que se diz é que a Carta ao Povo Brasileiro, que foi o primeiro passo nesse sentido, da conciliação, foi o que permitiu a continuidade de um projeto político, a continuidade da permanência do PT no poder. Claro, e a permanência do PT no poder que foi se dando cada vez mais com concessões, com conciliações, com perda, inclusive, de algumas das suas características fundamentais, com o fato do PT se aliando com segmentos mais perversos da política nacional, e isso sendo caracterizado como algo natural dessa conjuntura. Uma das grandes características, talvez, da presidenta Dilma foi que ela cedeu os dedos, as mãos, o braço, até dizer basta, chega. E quando ela disse chega, né, nós sabemos o que aconteceu.
né? Essa ideia de que um país com tantas desigualdades, injustiça, seletividade da justiça que nós temos, se nós não fizermos algum acerto de conta com o nosso passado patrimonialista, misógino, escravocrata, elitista, nós não conseguimos avançar. Mas você vê alguma possibilidade neste momento, neste contexto político, com um crescimento evidente de forças conservadoras no país, inclusive do conservadorismo em parcelas amplas da sociedade? Você vê possibilidade disso que você está dizendo, desse caminho? A curto prazo, não. Eu sou como Bauman. Repensar nossa sociedade? Eu brinco com o Bauman, né, que é um sociólogo, diz o seguinte: a curto prazo eu sou um pessimista, mas a longo prazo eu sou um otimista. Sabe por quê? Porque o que aconteceu no Brasil agora tem algo muito pedagógico importante. Eu acho que a gente tem que ter, às vezes, no meio do furacão, a gente não consegue perceber, mas algo muito pedagógico. Uma máscara que cobria a sociedade brasileira, ela foi exposta, né? Hoje ninguém tem dúvida de que nós temos uma classe política, ressalvadas algumas lideranças, da pior qualidade. Mas não é novidade, ela sempre foi assim. Nós temos uma justiça hiperseletiva, poder judiciário que ele não age para aplicar a isonomia. Nós temos uma Constituição que, sob o ponto de vista do formal, ela perdurou durante 30 e poucos anos, mas ela não conseguiu efetivar grande parte dos direitos de cidadania. Eu acho que hoje isso é quase que um consenso geral, inclusive dos grupos de direita, que tem um discurso olhando o retrovisor do passado, mas sabe que foram essas as mudanças que provocaram essa situação atual. Então, numa perspectiva de futuro, né, uma esperança que não é de esperar, mas de esperançar-se, de colocar no caminho, eu acho que isso pode dar um salto qualitativo, inclusive desse acerto de contas que nós precisamos fazer com o passado. Nós não podemos a vida inteira ficar fazendo, como aconteceu na época dos militares, uma mudança lenta, gradual e irrestrita, né? Quer dizer, na verdade, as mudanças elas precisam de acontecer com algum nível de profundidade e estruturais. Elas não podem ser somente mudanças incrementais. Ou seja, nós não podemos preservar a estrutura, né, como o nosso sociólogo falava, da Casa Grande da Senzala in eterno, né? Eu queria voltar à presidente Dilma. Você mencionou, e o resultado eleitoral apertado de 2014 já mostrava que tinha um descontentamento crescente com o governo da presidente. Segundo as pesquisas, logo depois da eleição, Dilma já estava experimentando uma grande rejeição, não é? Isso lá nos primeiros meses de 2015, né? E era desaprovada pela maioria da população, incluídas aí as classes mais pobres, que foram diretamente favorecidas pelo projeto dos governos petistas. No que Dilma e o governo dela falharam, o que você acha que levou a essa situação, que acabou, enfim, teve aí uma série de desdobramentos, não é? E hoje nós estamos vivendo um contexto de cassação da presidente? É um conjunto de variáveis, né? Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, resultado eleitoral. Até o liberal mais conservador aposta nas regras procedimentais da democracia, porque o liberal conservador ele pensa assim: é preferível manter regras estáveis, porque caso contrário, o dia que eu chegar no poder, alguém puxa o meu tapete. É isso que aconteceu com Obama nos Estados Unidos. Ele não teve base parlamentar agora no segundo mandato. Em nenhum momento ninguém questionou o resultado das urnas. Então nós temos que fazer primeiro essa distinção. Resultado de urnas respeita-se, né? E somente com claras evidências, inclusive da justiça eleitoral, é que muda-se. Em segundo lugar, em torno da crise econômica se formou uma situação de uma coalizão parlamentar nunca antes vista na história desse país. Uma coalizão parlamentar que articulou vários segmentos, né, e inviabilizou qualquer possibilidade de resposta do governo Dilma. Eu acho que qualquer pessoa, não precisa dela ter nenhum vínculo político, é capaz de analisar isso. Se você pegar todos os principais jornais internacionais, Le Monde, New York Times, The Guardian, entre outros, todos são unânimes em dizer: sem a base parlamentar, a presidenta ela não tinha nenhuma condição de viabilizar o seu governo. E, além disso, foram se somando uma série de outras questões. Essa Operação Lava Jato,
que é uma operação cuja base dela é interessante, combate à corrupção, mas à medida em que teve todo um viés de seletividade, fez com que forças do mundo jurídico entrassem na política, não somente judicializando a política, mas politizando o judiciário. Então nós temos que lembrar que é um conjunto de variáveis. Os segmentos da classe média conservadora, que tem um alto poder de vocalização e, portanto, ajuda a mídia a formar opinião pública, e isso explica, em certa maneira, por que também os pobres começaram a ficar contra o governo. Opinião pública não é uma coisa que cai do céu e que as pessoas com essa simetria informacional todas têm o mesmo acesso. É claro que uma mentira, às vezes dita milhões de vezes, ela pode virar uma verdade. Então é um conjunto vivo de fatores. Se o impeachment for confirmado, enfim, como é que vão caminhar esses principais grupos políticos do país hoje, da esquerda à direita? Como é que vão caminhar até 2018 e em 2018? E só para incluir aí na pergunta, eu queria que você também comentasse a perspectiva das relações do Legislativo com o Executivo daqui para frente, se Temer for efetivado no poder. Hoje fazer análise política para o futuro no Brasil é um perigo, né? Porque o cenário ele muda a cada 24 horas. Mas considerando que está dado. Considerando que está dado. Em primeiro lugar, o grupo, né, a coalizão que está hoje no poder é uma coalizão que vai disputar espaço o tempo todo. Os interesses do PSDB e do PMDB são, às vezes, antagônicos. Há um racha dentro do governo que já dificulta uma governabilidade. Apesar, respondendo a sua última pergunta, eles têm uma base sólida no parlamento que também vai responder não somente a interesses do governo de plantão, mas interesses aos próprios grupos políticos lá representados. E a segunda questão tem a ver com a reação da sociedade. Eu tenho a impressão que uma boa parte da sociedade engajada na luta contra o impeachment não, digamos assim, vai desarmar as suas barracas. Então o governo de Michel Temer tem... Aliás, eu diria que são 3 problemas. Um problema que é o cenário internacional, um governo que não é aceito no concerto das nações. Aí um problema. Tem um problema com a própria base de uma disputa fratricida que vai começar tendo em vista as eleições de 2018. E a relação com a sociedade civil mais engajada, que não vai ser fácil. Ou seja, eu não vejo que a partir de 1 ou 2 dias, porque eu tenho que esse impeachment é carta julgada, é um jogo jogado desde o início, eu tenho a impressão de que a crise política ela não terminou, ela continua e continua aguda. E tenho a impressão também, numa perspectiva mais ampla, que o julgamento da Dilma não acontecerá nessa sessão do Senado Federal. Começará lá. Você acha que vai haver recurso para o Supremo não, eu acho, disputa judicializada? Não, eu acho que além disso, esse julgamento ele tem uma perspectiva histórica, né? Como ele foi construído... Você acha que vai ter uma grande disputa no país a partir do impeachment? Uma grande disputa, mas muito mais do que isso. Com o tempo, né, quando haver uma decantação, principalmente dessa radicalização do discurso, eu tenho uma ideia que o cenário político ele volta a ficar um pouco mais claro. Né? E as forças se posicionando com mais clareza na sociedade. É claro que isso dependeria de uma reforma política, que é outro problema seríssimo que nós teremos que enfrentar, mas eu acho que o impedimento da Dilma, ele significará, principalmente para o campo que nós chamamos de esquerda, um recomeço fundamental. Porque a partir dele é que abrirá uma bandeira, que essa sim pode ser de uma grande coalizão de esquerda chamada Luta pela Democracia. Vamos ver. Vamos ver. Temos que acompanhar os fatos para ver se realmente é por esse caminho. Mas, Robson, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Muito obrigado. Eu conversei com o Robson Sávio Reis Souza, que é sociólogo e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. O nosso assunto aqui, nesse momento, um momento histórico para o país, em que estamos nos momentos finais do julgamento do impeachment da presidente Dilma. Ele fez uma análise do que pode vir a acontecer no país, as forças políticas envolvidas, os acontecimentos, os desdobramentos desse momento. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.